Olá, amigo fã da TV Girafa. O nosso convidado de hoje é Ulisses Maia. Ulisses Maia, ele é o chefe de gabinete da Prefeitura Municipal de Maringá, advogado, escritor. Mais alguma coisa, Ulisses? Pai de família. Pai de família, maringaense. Maringaense. Nascido em Maringá, Ulisses. Com muito orgulho. E também, essa é importante, o Ulisses Maia foi eleito presidente da Câmara Municipal de Maringá, foi eleito por unanimidade pelos seus nobres pares, não foi isso, Ulisses? Foi isso. É uma das coisas que mais marca a minha trajetória política, que é muito curta, né, ainda, é aquela eleição ao presidente da Câmara. Primeiro que eu fui eleito vereador com 28 anos, era muito novo, fui o terceiro mais votado, 2.100 votos naquela ocasião. A Câmara tinha 21 vereadores e logo de cara saíram os candidatos a presidente. 3, 4 candidatos fortes, como por exemplo o Batista. Com experiência política, o Dr. Batista muito forte, o pastor Newton Tuller, que também era um candidato que tinha muita influência junto ao Executivo. A própria Edith Dias, né, que também tinha uma bagagem grande. Paulo Mantovani, o John. Belino Bravinho, tinha muita gente. Tinha um time grande. Mas eu acreditei, assim que eu fui eleito vereador, eu acreditei assim, eu vou disputar e vai dar certo. E uma coisa curiosa, se você olhar os jornais da época, quando começou a especulação sobre a presidência da Câmara, eu comecei com o discurso do consenso. Lembro como se fosse hoje. Aí logo no dia seguinte eu fui fazer uma visita lá na Câmara e encontrei com o Crispim, que então era presidente do PMDB, permanece inclusive, né? O PMDB tinha o John de vereador, não me lembro se tinha mais algum, mas aí o Crispim veio conversar comigo sobre a sucessão. Você é candidato a presidente, vi no jornal e tal. Só que unanimidade, não me lembro a palavra que ele falou, mas ele quis dizer o seguinte: isso é carta totalmente fora do baralho, isso é fora de cogitação, esquece isso que você falou, não existe unanimidade na política, ele falou. Então me marcou muito, né? Eu falei, vamos tentar, eu acho que dá. E eu nunca mudei o meu discurso. Então toda vez que perguntava se eu era candidato a presidente da Câmara, eu entrava no discurso do consenso, e conseguimos fazer o consenso. Vencemos inicialmente uma prévia, né? Que os vereadores dos partidos da base do prefeito eleito tinham 11 vereadores. E a oposição, não necessariamente a oposição, mas os que não pertenciam à coligação do prefeito, tinham 10, então 11 a 10. Aí nós tínhamos que vencer dentro da base quem seria o candidato primeiro. E aí tinha o pastor Newton Tuller, eu e o Batista, né? E aí entre os vereadores da base foi feita uma prévia. Eu concordei com a prévia, os outros dois concordaram, né? O prefeito tinha certeza que o candidato dele ia ganhar, era o Batista, o candidato prefeito então. Eu fui no dia na casa do pastor Newton Tuller, falei, pastor, desiste da prévia, que o senhor não vai ser votado na prévia. E ele não acreditou, você está louco, eu vou ganhar. Aí nós fomos para a prévia, mas eu tinha certeza dos votos que eu ia ter. E aí eu tive 5 votos, o Batista teve 4 votos, e o pastor, eu tive 6 votos, o Batista 4 votos, e o pastor realmente acabou tendo o voto dele. Mas naquele momento era o que ia acontecer, estava na cara. E logo em seguida foi um choque, principalmente para o prefeito, que ele não esperava aquilo em hipótese nenhuma, né? O Batista também, na ocasião, não esperava que ele ia perder a prévia, mas foi feito esse acordo. Então o candidato é o Ulisses. E aí faltava buscar o voto da oposição. E vamos destacar aqui quem estava na oposição. Por exemplo, no PT, nós tínhamos a vereadora Bia Correia, toda na sua juventude, uma idealista, primeiro mandato, né? É o PT sem o Lula presidente, né? Bom deixar também bem claro isso, era o PT que tinha uma posição um pouco mais radical, né? Um pouco diferente do PT hoje, né? Que depois que o ganhou a presidência, entendeu que tem que haver diálogo, né? Tem que haver consenso para poder governar, mas antes não era o discurso do PT. O Cabo Zé Maria, que era do PT. Do PT, que depois foi isso, pro PHS. Nós temos o PDT na época do Aldir, que manteve a sua posição de oposição do primeiro até o último dia do mandato. O Décio Esperandil, que, né, também manteve a sua posição de personalidade da PDT, o Décio. E, então você veja que a tarefa era muito difícil, mas conseguimos fazer o acordo, né? E chegar no dia da eleição e ter os 21 votos.
E é bom a gente colocar que foi em 1997. Isso. Né,